Design para micropigmentação é diferente do convencional? Então, gente, tem sim uma diferença, tá? Na marcação, quando nós vamos fazer o design convencional, nós trabalhamos somente com o que a cliente tem de fios, né? Às vezes com a rena a gente consegue ali, né, fazer algumas modificações bem leves, né? Porque a rena ela é temporária, então não adianta você querer sair muito fora ali dos fios, né, da estrutura de fios da cliente, que ela não vai ficar bonito, tá? Então assim, no design, então, a gente vai trabalhar só com o que a cliente tem. Já no design para micropigmentação, na hora que vai fazer o mapeamento, nós temos uma liberdade maior para trabalhar. Da mesma forma que na rena, nós vamos poder estar fazendo mudanças sutis, nada muito para fora do que a cliente tem. Tudo que fica fora demais não fica natural, tá? Com pouco prazo de tempo, aquilo ali vai clarear mais rápido e a sua cliente ela vai realmente se incomodar. Então não adianta você querer fazer uma sobrancelha extremamente arqueada numa pessoa que tem sobrancelha reta. No momento ela pode até gostar, mas depois ela não vai ficar satisfeita com o resultado, tá? Então, na hora de fazer o mapeamento para micropigmentação, a gente tem que ter esse olhar visagista, né, para estar chegando no resultado que fique harmônico para aquele rosto, né, que combine realmente com os olhos, boca, nariz, que a nossa cliente se olhe no espelho e se reconheça, mas que ela se sinta mais bonita, né, um olhar mais atraente, mais valorizado. Então, assim, nós profissionais temos que trabalhar de forma muito cuidadosa, mas quando é necessário fazer intervenções, né, alterações, precisamos sim fazer, mas da forma correta. Vejo muitos profissionais, né, que falam, não deve se mexer de jeito nenhum na estrutura natural da cliente. Olha, tem casos que deve se mexer sim. Imagina uma cliente que chega no seu estabelecimento com uma sobrancelha caída. Se você faz exatamente o que ela tem de estrutura ali, que é uma sobrancelha caída, ela não vai ficar satisfeita. Em vez de estar melhorando aquela sobrancelha, você vai estar dando mais ênfase, né, no problema em questão. Porque sobrancelha caída deixa o olhar triste. Então, todo mundo quer uma sobrancelha, né, que valorize o rosto. E olhar triste não valoriza. Então, assim, em casos de clientes que chegam com sobrancelha caída, sim, deve ser feito intervenção ali, fazendo alterações, minimamente. Mas deve sim alterar aquela estrutura natural, certo? Tem que ser feito da forma correta. Eu não posso, por exemplo, pegar uma sobrancelha que foi retirado muitos fios, né, no passado e hoje ela é a sobrancelha de arquinho, de vírgula, né, e fazer a micro mantendo aquele formato. Não posso, tá? Eu vou fazer as intervenções necessárias. Se precisar trabalhar com fios e sombra, eu vou trabalhar, tá? Então, nesses dois casos, não tem jeito. A gente precisa sim fazer alterações, mas de uma forma muito cuidadosa, tá? Fora isso, eu posso fazer intervenções maiores? Depende muito do caso, gente. Tem casos que não é necessário. Não tem como eu pegar uma sobrancelha, né, que é extremamente reta e fazer ela extremamente arqueada. Porque para me fazer ela arqueada, eu vou ter que sair muito fora aqui da estrutura do ponto alto. Não vai ficar bonito, não vai adiantar eu fazer isso, tá? Então, eu tenho que pensar não naquela sobrancelha no pós-imediato, né, na foto que eu vou postar no meu Instagram. Eu tenho que pensar que a cliente ela vai ter essa sobrancelha por um bom tempo. Ela vai clareando com o tempo. Então, assim, ela tem que ficar boa não só naquele momento, ela tem que ficar boa por muitos meses. Eu tenho que pensar na satisfação da minha cliente. Então, se eu sei que aquela sobrancelha, onde eu sair fora, ela vai clarear mais rápido, a minha cliente não vai ficar satisfeita, não adianta eu querer fazer, não adianta eu fazer. Então, eu vou sempre mostrar para minha cliente o que é realmente possível se trabalhar naquela sobrancelha, tá? Se não é possível, vou explicar para ela o porquê não dá para fazer e chegar a um consenso. A sobrancelha reta, né, que eu dei o exemplo. Como que eu vou fazer alterações? Eu vou levantar aqui o ponto alto? Normalmente não, a gente levanta ali, às vezes milímetros, muito pouco. Normalmente a gente abaixa o início, automaticamente aqui no ponto alto vai dar uma levantada, tá? Isso a gente pode fazer assim, se a cliente tem fios bem fininhos aqui no ponto alto, né, que na foto, quando a gente vê de longe, não dá pra ver,
Mas quando você chega perto, você vê que tem aqueles fiozinhos, ali a gente pode trabalhar a micropigmentação, porque realmente ele tem fios, tá? Então, é esses casos que a gente tem que olhar, tá? Então, no design convencional, eu vou realmente utilizar o que tem. Eu não consigo fazer muita coisa ali, tá? Já no design para micropigmentação, eu tenho que ter um olhar mais clínico, né, mais visagista. Eu consigo sim melhorar aquele aspecto daquela sobrancelha fazendo mudanças mínimas. Então, nesses casos, eu sempre vou fazer o mapeamento, vou fazer ali a marcação definitiva e mostrar para minha cliente o projeto que eu proponho para as sobrancelhas dela. Então, nós vamos poder fazer somente após a aprovação dela. Lembre-se, a sobrancelha é da cliente. Quem vai, né, conviver, se olhar todo dia no espelho é ela. Ela tem que aprovar o projeto, ela tem que gostar. Nós, profissionais, orientamos qual é o melhor formato, qual é o melhor modelo, né, o que mais vai realçar o olhar dela, que vai harmonizar com o rosto dela. Mas a decisão final é sempre da cliente. O profissional pode sim se recusar a fazer trabalhos que não são coerentes, tá? Mas o ideal é a gente sentar realmente conversar, mostrar o porquê que aquilo não pode ser feito, tá? E entrar em consenso com a nossa cliente. Então, Kátia, você faz marcação para design simples também, o design convencional? Sim, eu faço. Não é uma marcação tão complexa como é feita na micropigmentação, mas eu faço sim. Mas por quê? Porque se eu faço a marcação, eu posso até gastar 1 minuto a mais ali fazendo, né? Mas eu economizo tempo na hora que eu estou tirando, fazendo a epilação do fio, tá? Porque eu sei exatamente o fio que eu devo tirar e o fio que eu devo manter, tá? Isso é muito importante também na hora que eu estou fazendo reconstrução. Naquela sobrancelha que foi retirado fios em outro profissional, ou que a cliente tirou em casa. E quando a gente vai fazer essa reconstrução, a gente faz a marcação para realmente não tirar aqueles fios que precisam crescer, né? Para poder preencher aquela falha que ficou. Então, assim, eu sempre faço marcação. Para design simples, design com rena, design para micropigmentação, todos os procedimentos eu faço marcação com a linha. Tem várias formas de fazer marcação. Tem pessoas que fazem a marcação à mão livre, que exige sim uma maior habilidade, né, experiência, expertise, mas tem muito profissional que faz e faz perfeito, tá? Tem a marcação com linha, eu uso uma linha 10, número 10, né? Passa ali o lápis ou batom de retoque, tingir aquela linha, tá? Porque são usadas N materiais para fazer esse tingimento, tá? Aí a gente faz a marcação, né, na pele da cliente com a linha. Tem profissionais que preferem fazer os pontos e unir manual, né? Unir manualmente com caneta, lápis dermatográfico, canetas específicas para micropigmentação, canetas em gel de papelaria, né? Tem várias opções também e a gente pode ir testando para ver qual a gente mais gosta. Então, assim, tem gente que usa o papel toalha, né, para fazer as marcações. Então, tem vários tipos de marcações. Eu gosto de marcar com lápis dermatográfico, né, na linha. Faço o arremate da marcação à mão livre com lápis dermatográfico e raras vezes eu uso a caneta em gel. Só quando realmente aqui tem um ossinho mais elevado, que não dá pra fazer com a linha, então eu faço com a caneta em gel. Normalmente embaixo com a caneta gel e em cima com um lápis dermatográfico. Tem gente que faz essa marcação pontilhando, né, fazendo pontinhos com a caneta. E vai de profissional para profissional. Mas eu sempre faço porque me auxilia muito. Principalmente porque a minha cliente sempre vai ter o mesmo resultado de sobrancelha. O que elas mais reclamam, né, pra mim, é de ter ido em outros profissionais e toda vez que ela ia tinha um resultado diferente, né? Com a marcação não vai ter mais esse problema, né? Você não vai ter mais esse problema, porque a sua cliente sempre vai sair com o mesmo resultado de sobrancelhas. Então ela sempre vai sair já com o resultado que ela espera. E não corre o risco, né, de estar tirando fios errados, de estar afinando. Então essa técnica de marcação é muito importante. Ela vai te facilitar na hora de fazer a epilação e vai agilizar o seu procedimento. Por mais que você demore ali 1 minutinho para fazer ela no começo, você economiza no final. Mas, Kátia, então eu não posso fazer o design à mão livre, sem marcação? Olha, até pode,
se você tiver uma expertise, já tiver uma experiência, né, de conseguir estar fazendo esse design sem marcação. Normalmente, a gente, com o tempo, né, na profissão, a gente já tem, né, essa facilidade, tá? Mas eu mesma já tenho mais de 10 anos que eu sou design e até hoje eu faço a marcação, porque, como eu falei pra vocês, eu prefiro gastar um minuto fazendo a marcação e economizar na hora de tirar os fios, tá bom? Então, dá pra fazer, mas de preferência por fazer a marcação, que é um trabalho mais seguro. Como que eu faço o mapeamento, Kátia? Então, primeiro a gente começa higienizando o rosto da nossa cliente. E normalmente eu uso, né, aqui a região das sobrancelhas. Eu normalmente uso algodão com álcool 70, faço toda a remoção de maquiagem, né, alguma sujeira, oleosidade, tá? Para aquela marcação tá fixando. Depois eu corto um pedaço de linha, né, número 10, também conhecida como linha de pipa. Passo o lápis dermatográfico. Normalmente eu tenho 2 lápis dermatográficos. Um com ponta, a pontadinha para ela ficar chanfrada, né? Para mim estar reforçando a marcação no final. E o outro só para mim estar passando a linha. Porque se eu tiver só um, na hora que eu vou passar a linha, eu quebro a ponta. E a ponta dá bastante trabalho para fazer. Então, sempre eu prefiro ter 2 lápis. Então, eu passo ali a ponta, deixo aquela linha bem pintada de preto para mim estar fazendo as marcações. Normalmente eu começo marcando essa linha aqui de cima do ponto alto. Depois eu marco aqui a primeira linha do início da minha sobrancelha, a segunda linha do meu início da sobrancelha. Depois eu marco o final, né, que eu pego o cantinho do nariz, o cantinho do olho, o finalzinho da sobrancelha. Depois disso eu acho meu ponto alto, que normalmente o ponto alto ele fica aqui, 70% é corpo, 30% cauda. Então, normalmente o ponto alto fica exatamente nesse ponto de encontro. Kátia, mas por que tem que ser na lateral? Eu não posso ter um ponto alto no meio? Não. Se eu tenho um ponto alto bem no meio da sobrancelha, aquela sobrancelha ela fica com aspecto, né, de malévola. Então, não é o que a gente busca, tá? Então, sempre a gente joga o ponto alto para a lateral para deixar o olhar mais aberto. Tá? O ponto alto também ele não pode ser no início da sobrancelha. Se a gente deixa o ponto alto no início, a cauda fica caída. Então eu sempre vou colocar, né? Eu sempre vou direcionar meu ponto alto para a lateral. 2/3, 1/3. Então depois que eu achei meu ponto alto, né? Eu vou achar o centro do meu rosto, o início de uma sobrancelha e o início da outra. Tá? Normalmente o centro do rosto, 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Mas, Kátia, tem que ser nessa ordem? Não, não precisa ser exatamente nessa ordem. A ordem dos fatores não altera o resultado. Posso começar achando o centro do rosto, o início das 2 sobrancelhas, depois o ponto alto, tá? Aqui a espessura, né? A primeira linha e a segunda linha do início, final. Então, assim, você vai vendo qual você acha mais fácil, qual a ordem, né, você acha mais fácil. Depois que você faz essas linhas, né, guias de marcação, você vai ter encontrado 5 pontos, né? O primeiro ponto aqui no início, né, na parte de cima, o segundo ponto no início, na parte de baixo, aqui o ponto alto, né? Na parte de baixo você vai ter mais um ponto e na cauda outro ponto. Então, são 5 pontos de referência. E esses 5 pontos, a gente vai uni-los, tá? Eu gosto de fazer com uma linha, tá? E arredondo na hora que eu vou fazer o acabamento com lápis. Porque na hora que a gente une com a linha, fica aquela sobrancelha mais geométrica. E não é o ideal, tá? O ideal é a gente tá arredondando depois com o lápis. Tem profissional que prefere já fez os pontos, já une manualmente. Mas no início eu sempre indico fazer com a linha porque tem mais facilidade, tá? Então pega a linha, faz essa marcação, né? E depois você vem reforçando com o lápis e arredondando, tá? Na parte de baixo, às vezes a nossa cliente ela tem esse ossinho mais com tudo, né? Que ele vai atrapalhar você correr com a linha. Tá? Então, nesse caso, a gente pode estar usando a caneta em gel, né? Que ela tem mais facilidade de estar desenhando do que o lápis dermatográfico. E nesse osso em específico vai facilitar bastante. Mas, Kátia, como que eu vou ter certeza que um lado está
né, mais semelhante possível do outro. Tá aí o pulo do gato. Quando a gente faz, né, a junção dos pontos com a linha, a gente vai chegar essa linha, passar essa linha pelo centro do rosto. Quando a gente vai fazer a marcação do outro lado, essa linha ela tem que encontrar aqui no centro do rosto. Se ela encontrar é porque os dois lados estão iguais, tá? Tem outros tipos de conferência que a gente pode estar fazendo, tá? O paquímetro, a gente pode pegar aqui o cantinho do olho, né, com o finalzinho da cauda da sobrancelha, medir de um lado, transferir a medida para o outro, tá? Isso também é muito importante, gente. Sempre quando a gente vai utilizar o paquímetro, régua, você faz de um lado, depois transfere a informação para o outro. Dessa forma, você está garantindo que o seu resultado vai ficar o mais semelhante possível. Lembrando que nossas sobrancelhas são naturalmente assimétricas, tá? O nosso rosto, se é assimétrico, você vai perceber que às vezes um olho é mais grande que o outro. A sobrancelha de um lado é um formato, do outro lado é outro, tá? Às vezes o crânio em si da sua cliente, ele é um pouquinho mais para frente de um lado. A estrutura óssea do rosto da nossa cliente pode sim ser diferente de um lado para o outro. Então, assim, nós profissionais temos sim que tentar deixar o mais simétrico possível, mas totalmente simétrico é impossível, tá bom? Tem profissionais que nem utilizam paquímetro, nada disso, porque pregam que o natural é o assimétrico, tá? Até que uma leve assimetria não tem problema, mas a partir do momento que a assimetria ela incomoda a nossa cliente, nós temos que estar intervindo sim, tá? Mas de uma forma sutil que não vá fazer, né, uma transformação total. Lembrem que transformação a gente vai ter que fazer em alguns casos somente, tá? Quando realmente não tem como, né, não fazer, certo? Nesses casos a gente tem que fazer assim. Nos demais, nós temos que manter a característica natural da nossa cliente, tá? Porque normalmente o que ela tem de sobrancelha é o que é mais harmônico pro rosto dela, tá? Mas às vezes a sobrancelha dela é muito falhada, né? É muito ralinhos, fios, ou ela tem cicatriz, tá? Ou ela quase não tem pelinhos. Aí a gente consegue trabalhar e melhorar, né? Mas lembre-se que o nosso trabalho tem que ser natural. A intenção do fio a fio é ser natural. Temos outras técnicas que deixam mais marcado, né? Que dá um resultado mais impactante. Mas no caso da macroblade fio a fio, nanoblade, né? Fio a fio 3D, ficar um resultado mais natural, tá? Então a gente sempre vai prezar pela naturalidade, pelo direcionamento correto de fios, né? Hoje a gente vê muitos profissionais que têm uma trama de fios e colocam essa trama em todas as clientes. Você pode ver todas as fotos lá no Instagram dela que parece que é tudo a mesma pessoa, né? Porque ela faz tudo de forma mecanizada, né? Coloca a mesma trama de fios, a mesma cor, né? O mesmo direcionamento, o mesmo caimento. Então, assim, cada cliente é única. O trabalho ele tem que ser exclusivo. Você tem que levar em consideração as características da sua cliente. E no mapeamento que a gente consegue chegar nesse resultado. É no mapeamento que a gente vai ter todas as informações do rosto. Ele vai levar em consideração o tamanho do olho, da sobrancelha, do nariz, da boca, do rosto da nossa cliente. Toda a análise, né, dos ossos, o formato da órbita do olho, que é esse ossinho, né, que protege nosso globo ocular. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração na hora de fazer esse projeto da micropigmentação. Então, tem que ser algo exclusivo. A gente tem que realmente levar em consideração toda a estrutura da face, estrutura óssea, tá? Dos componentes do rosto, inclusive cor da pele, cor do olho, né? Cor dos fios da sobrancelha. Tudo, gente. O visagismo é isso. Ela vai em consideração tudo, e inclusive a personalidade da nossa cliente, que nem eu falei no vídeo anterior. Gente, nós profissionais temos sim que analisar também a personalidade da nossa cliente, porque às vezes se a gente faz uma modificação ali, por mais que a nossa cliente tenha, por exemplo, estrutura de fios para estar fazendo uma sobrancelha muito arqueada, se ela tem uma personalidade mais recatada, mais tímida, se a gente faz essa sobrancelha, ela não vai se reconhecer no espelho. Então sim, nós profissionais temos
que analisar, né, conversar com a nossa cliente, fazer realmente uma pequena entrevista, porque às vezes ela chega lá querendo fio a fio, quero fazer uma fio a fio, e na verdade ela não gosta, né, do efeito natural, ela gosta do efeito mais marcadinho, ela gosta do efeito da rena, já seria uma shadow, né, a técnica ideal para essa cliente. Então nós temos que analisar o perfil da nossa cliente, não só, né, estrutura, não só, né, o mapeamento físico, tá? Mas também a personalidade. Então temos que tomar esses cuidados também. E quais instrumentos eu utilizo para fazer o design, Kátia? A marcação do design para micropigmentação. Hoje, atualmente, né, eu uso a linha 10, uso o lápis dermatográfico ou da Mitsubishi ou da Pelican, mas tem outras marcas no mercado. Eu gosto dessas, né, porque ela tem uma alta fixação, ela não quebra com facilidade a ponta. Tem profissionais que preferem usar o batom de retoque da Anaconda, por exemplo. Ele pigmenta melhor a linha, só que eu acho que fica muito resíduo ali na pele e acaba me atrapalhando, tá? Mas tem profissionais que gostam e preferem, tá? Então, assim, vai também de profissional para profissional. Eu gosto de utilizar o lápis, né? A caneta em gel branca. Uso também uma reguinha que tem ali o recortezinho do nariz, que facilita, tá? É necessário ter essa régua? Não. Dá pra fazer tranquilo sem ela, mas facilita bastante, tá? Normalmente tem profissionais também que gostam de usar a régua maleável que vende em papelaria, tá? Na régua normal, escolar. Também dá para ser usado. Faz tipo, passa, né, o lápis realmente com a régua e dá super certo, tá? Uso uma pinça. A pinça que eu uso, ela é uma pinça reta, tá? Eu consigo fazer toda a sobrancelha com uma pinça reta, mas tem profissionais que preferem a chanfrada, a ponta agulha para fios encravados, tá? Tem profissionais que usam uma ponta na parte de cima, um tipo de ponta na parte de baixo, um tipo de ponta para fazer o desencravamento. Eu consigo trabalhar toda a sobrancelha só com a ponta reta, tá? Mas vai muito de cada um, da habilidade que cada um desenvolve com a pinça, né? O que eu sempre falo é para trabalhar com a pinça sempre encostando, né, meio que a 45 graus, para você não correr o risco de beliscar a pele da cliente. Você fazendo assim, né, sempre ao mesmo sentido do fio e puxando ao mesmo sentido para não quebrar, você não corre o risco de beliscar a sua cliente, tá? Então, assim, para marcação é a mesma marcação, os mesmos materiais que eu uso na marcação para design, certo? A diferença é que eu vou fazer um acabamento mais detalhado para micropigmentação, tá? Então ali, depois que eu faço toda a marcação, eu pego o cotonete com álcool e vou limpando as linhas depois que eu faço a conferência, tá? Deixo só ali realmente a marcação da sobrancelha em si. As linhas que eu utilizei para conferência eu apago para não ficar algo poluído, tá? Para deixar aquela imagem mais limpa, para não me atrapalhar na hora de fazer o procedimento. Então, esses materiais que eu utilizo: lápis, caneta em gel, a linha, tá? Se eu vou fazer epilação a linha, é uma linha mais fina, uma linha diferente. Hoje eu uso para epilação egípcia, a epilação a linha, eu uso a linha de poliamida, tá? Mas pode ser usada a de 100% algodão, a mista, também vai depender do que você se adaptar melhor. A de algodão ela arrebenta muito fácil. Aqui a misturada o pessoal prefere. Eu gosto da poliamida porque ela é meio que encerada e ela evita de dar, né, aquela alergia, né, a foliculite, e não machuca tanto a minha mão. Então por isso que eu prefiro a de poliamida. Então, a linha para fazer a marcação, a linha para fazer a epilação, a pinça, tesourinha. A tesourinha é uma tesoura que tenha um corte bom, tá? Pequena, não precisa ser muito sofisticada. Hoje nós temos vários tipos de tesoura, né, no mercado. Tem tesourinhas de 150, 170, 180, né, que ela parece uma pinça. Tem tesouras mais elaboradas, mas a tesoura convencional, né, mais barata, ela faz o mesmo trabalho. O que eu sempre oriento para minhas alunas: às vezes é bom ter um alicate de cutícula mesmo, daqueles de inox, que dá para passar na estufa,
só, né, separado só para fazer corte de precisão na sobrancelha, tá? Que é aquele fiozinho que você precisa cortar um fiozinho só e tem que ser um corte preciso. E às vezes com a tesourinha convencional vai te atrapalhar. Então o alicatinho ele vai te ajudar muito nesses casos, certo? Então o alicatinho de cutícula que é utilizado somente para isso, somente para cortar fios de sobrancelha, tá bom? Aí é bom ter a escovinha, né? A escovinha descartável, aquela que parece com a escovinha do rímel. A gente compra pacotinhos de 50 unidades, 100 unidades. Essas escovinhas, elas são de uso único, tá? Usou, tem que ser jogado fora, certo? Ou às vezes você pode até dar para sua cliente, ela vai gostar do mimo, tá? Mas não pode ser usado em uma cliente e depois usado em outra, certo? O algodão, eu gosto de usar um algodão em bolinha, porque facilita na hora de eu estar no trabalho. Você pode usar aquele que vem em caixinha normal, tem algodão em disco, tem algodão até quadradinho assim, então você pode escolher, não tem problema, tá? Eu, na micro, para fazer a limpeza do pigmento, eu uso lenço umedecido. Normalmente um lenço que não tenha álcool, não seja nem muito seco, nem muito molhado, tá? Eu não vejo problema nenhum de estar usando lenço. Tem profissionais que preferem não usar, usa só o algodão com água mineral. Eu uso o lenço porque o pigmento ele é realmente difícil de estar removendo, né? Principalmente o pigmento que eu uso, que é o da RB Colors. Ele tem uma alta carga pigmentar, né? Então ele fica bem complicado de limpar apenas com o algodão. Então por isso eu uso o lenço umedecido, tá? Mas dá sim só para estar removendo com o algodão com água, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, Kátia, como que eu vou fazer essa marcação, por exemplo, numa cliente que não tem sobrancelha nenhuma? Nesses casos, nós vamos pegar a informação que nós temos no rosto, que no caso é o centro do rosto, 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, para definir o início das sobrancelhas, né? A gente vai pegar aqui o cantinho do nariz, o cantinho do olho, para achar o final da sobrancelha. Nós vamos encontrar aqui, né, o ossinho da órbita do nosso olho, porque a nossa sobrancelha ela fica exatamente em cima desse ossinho, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, encontrar, vai definir nosso ponto alto, né, achar nosso ponto alto, a pupila do nosso olho, ou fazer, né, a regrinha do 30% e 70%. Depois que a gente fizer todas essas, né, medições, a gente vai unir os pontos e vai ver que você encontrou a sobrancelha que vai harmonizar com o rosto dessa cliente. Então dá sim para fazer sobrancelha, né? O mapeamento da sobrancelha em quem não tem fio nenhum. E normalmente esse é o maior medo de toda profissional, chegar uma cliente que não tem fios. E você dominando essa técnica de mapeamento vai ser muito fácil, não vai ser mais o bicho de 7 cabeças. É muito importante vocês decorarem a princípio esses pontos da marcação, tá? E treinem bastante em casa, façam isso no papel, né? Faz essas marcações no papel, né? Que você vai decorar e na hora que for fazendo a cliente, isso vai sair vai sair meio que automático, né? No começo eu demorava muito tempo para fazer uma marcação, hoje eu levo menos de 1 minuto. É muito rápido, tá? A marcação de micropigmentação é mais demorada, mas uma marcação simples para design é rapidinho. Tá? Então vamos treinar bastante em casa. Eu quero ver vocês dominando, né, marcação de sobrancelhas. E que material que eu vou precisar para fazer esse treino em casa, Kátia, no papel? Uma folha A4, né, de preferência que não seja pautada, tá? Grafite ou lápis, mas da preferência para grafite 05, a lapiseira, né, de grafite 05, uma régua que pode ser a convencional, não precisa ser a maleável para treino, tá? Borracha, caso você precise, e muito esforço e muito treino. Treinem bastante, façam essa marcação até decorar, tá? Mas, Kátia, não vai ficar tudo igual? Se eu pego pontos específicos, minhas sobrancelhas não vão ficar todas iguais? Não, não vai ficar. Por quê? Quando eu levo em consideração o tamanho do olho, né, o canto do nariz, né, o tamanho daqui do começo da sobrancelha, eu vou estar personalizando esse resultado, porque não vai ficar igual,
né? Quando eu vou fazer no papel, eu posso fazer essa sobrancelha um pouquinho mais alta ali, a cauda já vai ficar diferente. Se eu diminuo ali, né, o espaçamento entre a primeira linha e a segunda linha do início, ela vai ficar mais fina, ela vai ficar mais grossa. Então, cada pequena mudança que você faz nessa marcação, nesse encontro dos 5 pontos, você vai ter uma sobrancelha diferente, vai ter uma sobrancelha personalizada. Depois que você estiver dominando a marcação das sobrancelhas, aí sim a gente pode começar a treinar, né? Fios, trama de fios, caimento, né? Treinar no papel, na pele sintética. Ramificação é algo que nunca vai ser igual de um profissional para profissional. Por mais que você tenha feito o seu curso com tal profissional, o seu trabalho ele nunca vai ser igual ao da pessoa. Tá? É um trabalho muito artístico, cada artista tem uma obra de arte. Então, assim, você vai ver que muitas vezes você gosta, né, do caimento de um profissional, gosta da cauda, né, do jeito que o outro profissional faz a cauda, né, a ramificação que um outro faz, e você vai juntando aquilo ali até formar uma sobrancelha que as pessoas olhem e falem assim, foi você que fez, né? Foi a fulana que fez essa sobrancelha. Então, assim, gente, micropigmentação, ela não deve ser uma cópia de um profissional. Ela deve ser sempre uma obra de arte autêntica, tá? Com a sua assinatura. Mas lembre, sempre, né, leve em consideração a ramificação natural dos fios da sua cliente. Porque o natural nem sempre é o muito elaborado, né? Não complica, faz o fácil, literalmente isso. Às vezes você vai querer fazer aquela ramificação muito elaborada, com fios muito, né, em S, caimento, né? E não fica bom, por quê? Porque o natural é o que a cliente possui, é você seguir o que ela possui, tá bom? Então, assim, a gente sempre vai ter que ter mais ou menos uma trama, né, para os fios realmente se encaixarem, não ficar buraco ali, tá? Mas leve em consideração o fio da cliente. Se o fio da cauda dela é deitado, não adianta você fazer subindo, não vai ficar bonito, vai ficar cruzado o fio da micropigmentação com o fio da cliente, tá? Então não adianta você querer inventar demais, né? Quando a sobrancelha da cliente ela é uma sobrancelha comum, tá? Não adianta. Quando a cliente não tem fios, aí você tem que trabalhar com uma trama mais sofisticada para realmente dar volume, porque ela não tem o volume natural de fios. Então aí sim a gente vai trabalhar, né? Não é toda sobrancelha que dá para trabalhar com fios em S. Tem sobrancelha que vai dar? Tem sobrancelha que vai dar para você trabalhar com fios mais elaborados, mas a maioria não. É realmente faz o fácil, tá? Faz o convencional, que a sua cliente vai amar o resultado, porque vai ficar natural. Então é isso, gente. O design para micro não é que ele seja diferente do design convencional. Na verdade, ele é um pouco mais complexo, tá? A estrutura em si do mapeamento é a mesma, só que as possibilidades são maiores no caso da micropigmentação. Dá para nós trabalharmos com fios que vamos colocar ali com a micropigmentação, o que não é possível no caso do design convencional. Então, dá para trabalhar, mas lembre-se, na hora de fazer o mapeamento, evite ao máximo sair da estrutura natural dos fios da cliente, tá? Quanto mais dentro tiver, mais natural vai ficar. Quanto menos fios você retirar, mais bonito vai ficar o resultado, tá? Então, assim, não tira fio, não faz fora da estrutura. Infelizmente a gente vê muito por aí até hoje profissionais que não são capacitados, né, fazendo caudas totalmente fora da estrutura natural, que quando cresce fica duas sobrancelhas, duas caudas separadas. Então, gente, por favor, tome muito cuidado na hora de fazer o mapeamento. O mapeamento é fundamental, tá? Não adianta você ter fios finos, não adianta você ter uma ramificação bonita, não adianta você ter, né, realmente o caimento perfeito. Na hora de você fazer a marcação, você mantém o formato caído da sobrancelha daquela cliente, né? Você mantém aquele formato de gancho que a cliente tem, né? Porque retirou demais. Então, assim, gente, não adianta. A marcação é fundamental, tá? Às vezes o seu fiozinho nem é tão elaborado, né?
Mas se tá ali no formato bacana, é 1000 vezes melhor do que um fio perfeito num design errado, um design que não valoriza. Cliente que vai até seu estabelecimento com problema de assimetria, com sobrancelha caída, com sobrancelha que foi retirada demais, ela não quer sair de lá com uma micropigmentação exatamente no mesmo formato, ela quer mudança, ela quer melhorar, tá? Mas a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a mudança da forma certa, tá? Aquilo que você vê na foto do antes e depois e realmente tá diferente, mas foi mudanças mínimas. E o profissional tem que ter a expertise, né, de fazer essas mudanças da forma correta. Tá? Não é só mudar, não é só fazer diferente, não é só transformar, é fazer da forma correta. E a marcação, além de tomar um cuidado na hora de fazer, tem que tomar cuidado na hora que vai limpar o anestésico para não perdê-la, tá? Porque tem muitos profissionais que fazem a marcação perfeita, né? Fica tudo impecável. Quando passa o anestésico e vai remover, perde a marcação, fica totalmente perdido, literalmente, na hora de fazer o procedimento. E aí que acaba fazendo uma sobrancelha mais alta do que a outra, acaba fazendo mais baixa, né, o início do que o outro, uma mais grossa que a outra, porque perdeu uma marcação e ficou totalmente perdido. Tá? Então, tomem cuidado na hora de aplicar anestésico. Se você optou por aplicar anestésico, um truque que eu sempre ensino para as minhas alunas é o seguinte, tá? Faz a marcação bem reforçada, deixa bem, né, certinha essa marcação. Aí você vem com a lâmina dando leves batidinhas somente no local, né, dentro dessa marcação que você fez. Com o palitinho você aplica o anestésico dentro da marcação, evita passar o máximo em cima ali da marcação de lápis, tá? Cobre com plástico filme para aquele anestésico ele fazer efeito e não secar, porque se ele seca ali naquela pele, vai dar muito trabalho de você remover. Para você remover esse anestésico seco, ele vai acabar, né, tirando a sua marcação e também perdendo muita eficácia. Então sempre cubra com plástico filme para ele ficar ali úmido, para facilitar na hora de você remover. Aí você espera uns minutinhos, faz o teste para ver a sensibilidade da sua cliente, se realmente já fez efeito, tá? Não tem um tempo ideal, tem o tempo de cada cliente. Você vai lá, testa, se ela não tá sentindo mais, aí você pode iniciar. Para remover, você tira o plástico filme, vem com um palitinho de dente bem devagarzinho, tira ali o excesso, vem com uma toalhinha de papel, né, aquela interfolhada, coloca, faz uma leve pressão e tira, não esfrega, só coloca, pressiona e tira. Você vai perceber que vai sair ali o formatinho da sobrancelha, né, e o que ficou de anestésico ainda naquela pele, mas a marcação vai continuar ali, não vai sair. Então, isso é importante, a gente tome muito cuidado na hora de fazer essa remoção desse anestésico. Se você fizer dessa forma, você não vai perder a sua marcação. Ela pode até ficar mais clara, mas ela não vai sumir. Às vezes você até pega o lápis ali, reforça, né, depois que você tirou o anestésico, para garantir que você não vai perder. Essa é a dica de ouro, tá? Lembrem-se disso. Depois que eu faço essa remoção, que eu vou lá e passo novamente o lápis para deixar aquilo ali mais nítido, aí eu vou fazer os fiozinhos. Eu nunca vou fazer o desenho dos fiozinhos com lápis antes do anestésico, porque senão eu vou perder essa marcação dos fios e vai ficar tudo ali muito poluído e você não vai conseguir enxergar, tá? Então lembrem-se, os fiozinhos com lápis dermatográfico eu faço depois que eu já tiver limpado o anestésico, tá? Kátia, mas ficou restinho de anestésico no meio dos fios, o que eu faço? Pega o palitinho e vai cutucando, tirando, porque às vezes ali ele ficou mais sequinho e aí ele gruda ali no fiozinho. Você fazendo isso, você não vai tirar a marcação também e esses grãozinhos eles não vão te atrapalhar no final, né, na hora que você estiver fazendo realmente a passagem da lâmina ali na pele. E uma coisa muito importante sobre a marcação. Quando você faz o projeto, mostra para o seu cliente e ela aprova, tirem uma foto. É importante você ter um histórico fotográfico, né, daquelas sobrancelhas, o antes, depois que é feito o projeto e o depois. Porque caso aquela cliente questione, né, o projeto, você vai ter a foto, né, que ela aprovou
para estar mostrando que realmente foi feito conforme o projeto, que foi aprovado anteriormente, tá? Então, sempre tem ali, pelo menos por 1 ano, 2, todas as fotos de antes, depois e do projeto aprovado. E, Kátia, tem algum cuidado que eu tenho que tomar na hora de fazer a marcação? Sim, gente, tome muito cuidado, principalmente com a cauda, né, de não deixar ela muito comprida, porque às vezes a sua cliente quer, não, eu quero a minha cauda mais comprida, mas se você fizer, né, mais comprida, ela vai ficar caída, ela vai ficar com aquele olhar fechado, né, mais envelhecido, mais triste. Então, às vezes, a cauda mais comprida não vai ficar bonita, tá? Então, assim, um pouquinho mais curta, realmente obedecendo aqui o finalzinho do olho, né, o cantinho do nariz, vai valorizar aquele olhar. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, ponto alto. Não adianta eu querer marcar minha linha do ponto alto aqui bem em cima da testa e querer vir com a micro aqui pra cima. Por quê? Porque além da sua sobrancelha tá na testa, ela não pode ser aqui em cima, ela tem que ser realmente em cima desse ossinho, tá? Ela vai estar muito fora da sobrancelha. Primeiro lugar que clareia o pigmento é onde não tem pelo, né? Onde o sol bate ali, né? Como não tem fio, clareia mais rápido. Então, assim, com 2, 3 meses a sua cliente já vai estar querendo retocar, já vai estar incomodada com aquilo, vai achar que tá feio, porque realmente vai estar feio, né? Normalmente aqui no ponto alto a gente sobe ali no máximo 1 milímetro. Hoje a gente pega casos aí que a pessoa quer fazer correção de 1 centímetro, tá? Isso é realmente inaceitável, tá bom? Não devemos sair fora da estrutura de pelo. Nem cliente que tem sobrancelha caída eu não subo tanto assim, tá? Tem casos que às vezes eu até subo um pouquinho mais, quando uma sobrancelha é caída, a outra é normal. Aí às vezes eu vou, né, abaixo um pouquinho uma e levanto um pouquinho outra. Eu nunca vou pegar e fazer, levantar totalmente essa para ficar igual a essa, porque não vai ficar legal. Então, abaixo uma, levanto um pouquinho a outra, tá? Um pouquinho do lado, subo um pouquinho do outro, tá? Nunca eu vou tentar deixar as duas caídas ou as duas totalmente levantadas, tá? Eu vou fazer esse equilíbrio. Outra coisa muito importante, gente, é o início das sobrancelhas. A gente nunca pode deixar esse início muito próximo, tá? Quanto mais próximo as sobrancelhas estiverem, mais cara de braba vai ficar a sua cliente, tá? Se vocês repararem, quando eu tô com cara de braba, a gente não junta a sobrancelha. Por isso que uma sobrancelha junta dá essa impressão. Que a pessoa tá 100% do tempo brava, tá? E não é o que a gente quer, não é o que a gente busca. Como que eu oriento para as minhas alunas? Normalmente, a média, ela é 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, tá? Mas sempre vai ser essa medida? Não, vai depender muito da estrutura do rosto da minha cliente. Se ela tem um nariz mais largo, tá? Se eu faço 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, vai ficar muito próxima, tá? Às vezes a cliente tem as sobrancelhas naturalmente afastadas, tá? Hoje a gente pode sim chegar um pouquinho, tá? Mas não chegue tanto, porque vai ficar realmente ali uma pele, né, que só tem micropigmentação e com o tempo vai incomodar a cliente, tá? Então cheguem só um pouco, dê preferência para o início estar pelo menos na linha da glândula lacrimal, tá? O ideal é que ela esteja um pouquinho para frente ainda da glândula, tá? Por quê? Porque a nossa sobrancelha, ela é uma proteção natural para os nossos olhos, tá? Ela protege do suor, da oleosidade da testa cair diretamente no olho, porque a gente não tem esse tipo de glândula nas pálpebras, né? A gente só tem na testa. A sobrancelha, ela é essa proteção, tá? É como se fosse o beiral da casa. Quando a gente tem o beiralzinho da casa, é para a água da chuva bater nesse beiral, né? E cair, não bater na parede. Da mesma forma, a sobrancelha, ela é um pouquinho, né? Tem esse beiralzinho para a água, o suor da nossa testa bater na sobrancelha e cair, não cair dentro do olho, tá? Então sempre dê preferência para o início da sobrancelha ser pelo menos na mesma linha da glândula lacrimal. O ideal, né? Mas o ideal é um pouquinho para frente, fazendo realmente esse beiralzinho. Outra coisa que é muito importante que deve ser observada na hora de fazer o mapeamento, tá? O início ele sempre vai ser um pouquinho mais grosso, né? Que é a espessura aqui do ponto alto e a cauda. Nunca deixe, né, o corpo mais grosso do que o início, porque não fica proporcional, tá? Aqui, né, a espessura do nosso ponto alto pode ser
tanto da mesma espessura do início ou levemente mais fino, nunca mais grosso. Então, sobrancelhas masculinas, no caso, a gente sempre mantém aqui o início, o corpo, né, da mesma espessura. A cauda levemente mais fina, nunca muito desenhada, tá? Mas nunca aquela cauda muito grossona e o início fininho, tá? Eu falo brincando, né, tipo aquele peixe beta que a cauda é grossa e o começo mais fino. Então, isso não fica bonito. Sempre em sobrancelhas masculinas a gente tira esse excesso ali da cauda, né? Não desenhando para ficar delimitado realmente, mas para ficar esse aspecto, né, da mesma espessura do início, meio, né, e um pouquinho mais fino no fim. Você tomando todos esses cuidados, é certeza que o seu mapeamento vai ficar perfeito, que ele vai ficar exclusivo para a sua cliente. Ele levou em consideração o formato do rosto, olho, nariz, né, das sobrancelhas, da boca. Então vai ficar personalizado, vai ficar exclusivo, tá? E ela realmente vai gostar, ela vai se identificar na hora que se olhar no espelho. Aí isso que é importante, ela se sentir mais bonita, um olhar mais valorizado, mas não perder a identidade. E uma coisa que também é muito importante, você orientar para a sua cliente, para ela deixar para fazer o design, né, para você fazer o design, porque às vezes ela faz no profissional, ela chega e você acha que ela não tem fios ali, né, foi realmente retirado, né, então às vezes a gente acaba fazendo uma coisa, né, que poderia está sendo feita de outra forma, porque a cliente tem fios ali e como você não sabia, você não pode aproveitar esses fiozinhos. Então orientem para suas clientes, deixar a sobrancelha crescer, não precisa fazer o design antes de ir para a sessão de micropigmentação, porque a gente vai tentar utilizar todos os fiozinhos, né? O máximo de fiozinhos daquela sobrancelha. Se ela tira em casa ou tira com uma outra profissional que é só design, às vezes ela acaba tirando o fio que a gente poderia aproveitar para o resultado final ficar incrível. E outra coisa que eu recebo muitas perguntas sobre: Kátia, quanto tempo você demora para fazer a marcação para micro? Então, eu falei para vocês que eu demoro em torno de um minuto para fazer a marcação para design, né? Porque é mais uma orientação. Para micropigmentação eu demoro bem mais, em torno de 1 hora entre sentar minha cliente, conversar com ela, alinhar, né, os desejos, o que dá para ser feito, a marcação, a aprovação do projeto, tá? Deixar ali realmente a marcação bem definida, bem certinha, para poder estar começando a micropigmentação. Então eu demoro mais ou menos 1 hora para fazer todo o projeto, do início ao fim, e mais ou menos 1 hora para estar fazendo o procedimento. Tem cliente que eu gasto um pouco mais, tem cliente que eu gasto um pouco menos, tá? Tem clientes que eu faço em 1 hora e meia todo o processo, tá? E tem clientes que eu gasto um pouquinho mais, que é uma pele um pouco mais difícil de trabalhar. Então eu sempre marco as minhas clientes, né, com 2h10, 2h20, né, com esses minutinhos de folga, que às vezes eu preciso de uns minutinhos a mais, né, dependendo do caso. Então eu sempre deixo esses minutinhos de folga, tá? Mas é normalmente isso. Tem profissionais, né, que trabalham com 1 hora e meia até menos, né? No início você pode gastar bem mais, tá? Ao início você ainda está aprendendo, tem um pouco mais de dificuldade, então pode estar gastando um pouco mais sim. Então é até melhor deixar um prazo maior na agenda. Mas não se apegue a isso não, gente. É muito de profissional para profissional. Não quer dizer que se você demora mais, não tá certo, tá? Gastem o tempo necessário para entregar um trabalho de qualidade, porque é isso que importa, tá? Não faça as pressas, não faça um trem correndo, né? Só para conseguir fazer mais sobrancelhas. Prezem pela qualidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, alguma sugestão, né, para o próximo vídeo. Eu vou amar saber de vocês, tá bom?